Olá, meus amigos. Meu nome é Edson. Eu estou aqui para esclarecer mais alguns pontos da Bíblia acerca do Novo Testamento. Eu gostaria de convidá-lo a acompanhar um texto bíblico que está escrito em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, onde diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo está explicando que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, da nação de Israel, a qual Deus deu a lei para ser cumprido. E também estávamos estranhos às alianças da promessa. Os gentios não tinham sobre ele a promessa do Messias, apenas a nação de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele vem no versículo 13 dizendo assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Os povos, ele está se referindo aqui aos gentios e aos judeus. Ele fez um só povo, Cristo, uniu os dois. E derrubando a parede de separação que estava no meio, que fazia separação entre os dois povos. Qual é essa parede da separação? Aí vem no versículo 15 explicando: Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, os dois povos, os gentios e os judeus, em um corpo, que é o corpo de Cristo, matando com ela as inimizades, que era a lei e as ordenanças divinas, né? E vindo ele, evangelizou a paz. Ele deu um novo mandamento, um novo evangelho, uma nova lei de Deus para seguir, que é o evangelho da paz, o evangelho do reino de Deus. E a vós que estavais longe, os gentios, e aos que estavam perto. Então ele trouxe o evangelho tanto para os gentios quanto para os judeus, o novo evangelho, o que Cristo pregou. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, amados, esse texto aqui é muito rico em informações para nós a respeito dessa questão da lei. Cristo, ele aboliu a lei. A lei está abolida. O que vale é o que está escrito nos 4 evangelhos. Então, qualquer ordenança divina, qualquer coisa referente à lei, infelizmente, está abolida. Então, qualquer afirmação que temos que seguir algo das ordenanças divinas está errada, porque Cristo aboliu a lei com a sua morte. Porque a lei, ela constituía inimizade com Deus. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém consegue ser justificado pela lei, apenas pelo Evangelho de Cristo. A salvação vem não por cumprimento da lei, mas a salvação vem por crer na palavra, no Evangelho do Reino de Deus. Por crer em Jesus Cristo, é o que está escrito em João capítulo 1. A quem crer no seu nome recebe o poder de se tornar filho de Deus. Então a salvação, ela vem por crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não por praticar ou para cumprir qualquer uma das ordenanças da lei, e sim as ordenanças do Evangelho do Reino de Deus. Portanto, se nós temos que cumprir um item da lei, seja qual for, nós temos que cumprir toda a lei. Agora é muito mais fácil para nós crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus, viver os ensinamentos que ele nos trouxe
e assim conseguimos a salvação. E para afirmar isso e confirmar tudo isso que eu estou falando, basta você ler em João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Né? Nesse versículo aí, Jesus Cristo está dizendo assim, ó, que quem ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e vim para salvar o mundo. Já tem quem julgue essa pessoa, a própria palavra que tenho pregado. Portanto, nós seremos julgados pelas palavras, pelo Evangelho de Cristo, e não por deixar de cumprir uma lei. Nós seremos julgados pela palavra. Se eu cumprir a palavra de Cristo, se eu cumprir os ensinamentos de Cristo em minha vida, ouvir e guardar, cumprir, praticar, eu serei julgado por essas palavras, ou seja, eu receberei a salvação por ter praticado. Se eu não cumprir, eu também serei julgado pela mesma palavra. E essas palavras que vão me condenar. Então, creia você ou não creia em Deus, acredite você ou não acredite no Evangelho, você será julgado, você passará pelo crivo do Evangelho. Essa é a questão. Creia você ou não. Se você é um ateu, não acredita em Deus, um dia você estará na frente de Deus para ser julgado pela palavra. Se você é crente, vai ser julgado pela palavra. Se você praticou ou não, não interessa, você vai ser julgado pela palavra. É assim que Cristo falou. Já tem quem julgue a própria palavra. Então, procure aprender o Evangelho de Cristo. Eu não vi em nenhum lugar, nos 4 Evangelhos, Jesus Cristo dizendo assim, olha, voltem lá na lei, estudem a lei e pratiquem a lei. Não, Cristo falou assim, ó, guardem as palavras que eu tenho pregado. Pratiquem as palavras que eu tenho pregado. Porque tudo que eu falo do meu Pai. Quem me vê o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. E quem crê em mim e crê nas palavras que eu tenho pregado, está crendo naquilo que o Pai mandou eu dizer. Então a tua salvação depende de você crer na palavra, crer e praticar nas palavras que Cristo pregou. E eu não vi em nenhum momento Cristo falar assim, voltem lá e estudem a lei e os profetas, que é por ali a salvação. Não, ao contrário. Ele falou assim, eu vim cumprir a lei por você. Então, quando você me aceitar, você aceita a lei cumprida. E você não precisa fazer mais nada do que está na lei. Apenas fazer o que eu peço para fazer. Que é viver o evangelho do reino de Deus que eu estou trazendo para vós viverdes. Amém, meu amado? Então, leve essa palavra contigo. Leia capítulo 12 de João, versículo 47 e 48. E tenha uma vida abençoada debaixo da graça, sem precisar cumprir a lei. Porque Cristo cumpriu por você. Amém? Que Deus o abençoe.